Provérbios, capítulo 1, versos 32 e 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar mais uma vez? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pela obra do Teu Santo Espírito, conduze-nos para que a Tua palavra seja verdade vivida dia após dia em nossas agendas para a glória do Senhor e para a alegria de todos nós. Oramos em nome de Cristo. Amém. Bom, quem tem Facebook sabe que Facebook é uma coisa muito interessante, porque vez por outra você recebe ali uma imagem, alguma coisa muito engraçada. Quantas vezes a gente já riu, né, acessando um Facebook, vendo uma imagem, alguma coisa assim. Eu recebi uma foto dessas assim, e eu falei, meu Deus, essa é ótima. Aí eu pedi ao tio Carlos para jogar ali, eu até recortei, ampliei, e a pessoa mandou isso aí, olha, eu preciso aprender a curtir mais o momento. Gente, olha bem essa foto. É o momento em que algum evento estava acontecendo, não sei qual foi. Todo mundo está com a câmera ou com o celular na mão, preocupado com a câmera ou o celular, mas só tem uma pessoa que está curtindo o momento. Está vendo isso? Dá para ver daí legal? Olha, ela virou minha ídola, como se diz, né? Eu olhei isso e falei, gente, eu também preciso aprender a curtir o momento. Nós somos a geração do selfie. Fala a verdade, não aponta para ninguém, nem confessa seu pecado, mas nós somos essa geração. A primeira atitude que nós temos, quando alguma coisa interessante acontece à nossa frente, fala a verdade, mão no celular, vamos filmar, vamos gravar, vamos tirar foto, vamos não sei o quê, vamos postar, e assim por diante. Eu não sou contra isso, esqueça, ok. Só que existe o perigo de deixarmos de curtir o momento. E é exatamente isso que o texto de Provérbios vai nos dizer. O texto de Provérbios vai dizer que existe uma armadilha espiritual travestida de sociológica que está diante de todos nós. Nós estamos perdendo esse prazer de curtir o momento, na vontade, na gana de ir atrás de tudo, filmar tudo e fotografar tudo. Deixa seu texto de Provérbios 1 aberto, quer dizer, vamos mergulhar um pouco nele e vamos entender o que está acontecendo aqui. Nós somos essa geração, como eu disse, que louca pela informação, não apenas para adquirir informação, mas para gerar informação. E quando nós temos muitas curtidas no Face, né, no Instagram e assim por diante, a gente fica super feliz. O ruim é quando você posta alguma coisa e fala, isso vai arrebentar. E 2 curtidas, sua mãe e seu irmão, né? Para dizer que ninguém não curtiu. Essa geração é a geração dos arquivos lotados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas milhares de fotos estão guardadas no HD do seu computador que você nunca mais viu? Nunca mais. Milhares. Não estou falando 100 não, milhares. Você pega aquilo e fala, meu Deus, eu não tenho tempo para olhar. Aí você desiste de olhar das fotos por falta de tempo. Essa é a nossa geração. O texto de Provérbios 1, ele é um convite para a nossa reflexão sobre o perigo da compulsão, da agitação e da correria. O texto de Provérbios, ele diz, ouça, no versículo 33. Ele diz, para ouvir. Só que antes de dizer para ouvir, o texto de Provérbios, olha aí, ele nos mostra o reflexo da nossa sociedade. O que o texto diz? O texto diz, versículo 10, que o problema nosso, na nossa sociedade, é que existem pecadores, plural, que vêm até nós e eles nos convidam, ou seja, não é um convite apenas, é um convite de um grupo. Então é uma sociedade que está te convidando, é a onda, é a moda, é o momento, ou em outras palavras, é a vibe. E aí você olha o versículo 10 e ele diz assim,
Tome cuidado, meu filho. Se os pecadores querem seduzir-te, versículo 11, eles vão dizer o seguinte: vem conosco e embosquemo-nos, vamos derramar, vamos espreitar, vamos fazer isso mesmo que não tenha motivo algum, versículo 11, vamos derramar e tragar os vivos, como abismo, e inteiros, como os que descem a cova. É interessante porque a ideia de tragar inteiro é a ideia de alguém que não para mastigar, engole por inteiro, é a ideia do fast food, é a ideia de alguém que não para sentir o sabor. Em fast food ninguém sente sabor, você só come. E o texto vai dizer, é uma pressão. O capítulo 1 de Provérbios diz, olha o que o povo está dizendo, percebam as palavras, eles vêm para seduzir, emboscar, derramar, espreitar, vamos tragar vivo inteiro. Versículo 13, a ganância, nós acharemos, nós encheremos. Versículo 14, lança a tua sorte, não tem nem tempo para parar para trabalhar, lança a sorte. Versículo 16, essa sociedade agitada, os pés correm. Diz o versículo 16, o verso 16 ainda diz que eles se apressam para derramar sangue. Versículo 17 diz que qualquer coisa serve, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Não há reflexão, qualquer coisa que colocar você come, qualquer coisa que sugerir você faz. As pessoas vivem por instinto. A sociedade vai tentando satisfazer-se a si mesma nessa relação de doentia, de compulsão, e ela vai caminhando. Versículo 17 fala sobre isso. Versículo 18, estes se emboscam contra o próprio sangue, a sua própria vida eles espreitam. Versículo 19, vaticina, tal é a sorte de todo ganancioso. Este é o espírito da ganância. O diagnóstico sobre o pecador é esse: ele é ganancioso, ele tem um espírito da ganância. Gula é ganância. É a pessoa que está comendo um sanduíche, leva a mão no outro, põe aqui e já pega o outro. A ganância, a vontade, a gula, a compulsão, esse espírito. O texto de Provérbios diz, filho meu, cuidado, porque o mundo está aí te conduzindo para isso, para essa compulsão, para essa coisa maluca. Daí, o Senhor chama esse povo, versículo 22, de loucos. Loucos. Quando nós olhamos aqui a Rua dos Oitis, nas quintas-feiras, depois da meia-noite, percebemos isso claramente. Pessoas que vão bebendo, consumindo droga, até cair, blum, louco. Ele deixa que algo externo vença a sua capacidade de digerir. Por quê? Porque ele está seco, ele está vazio, ele está buscando alegria, ele quer que algo lhe dê alegria, então ele busca alguma coisa externa para lhe dar a alegria que a palavra de Deus diz que deveria já habitar no nosso coração, ser natural e interna. Mas é louco. Versículo 24, a atitude deles para com Deus é de rejeição. Olha o que diz o versículo 24, esse povo rejeita, o Senhor diz e eles não querem ouvir. Versículo 25, eles se recusam, não querem a orientação de Deus. Resultado final, versículo 26 e 27, desventura, terror, zombaria. Versículo 27, tempestade, perdição e redemoinho. Sabe o que é pior para mim, à luz dessa loucura que é Provérbios 1? Quando Deus faz esse diagnóstico da loucura dessa sociedade compulsiva que nós vivemos, é o verso 32. É quando a conclusão de Deus é a seguinte: sabe o que é pior? Diz o verso 32, é que os nécios, eles têm a impressão de bem-estar, mas isso os conduzirá à perdição. No fundo, eles acham que estão bem, vivendo essa loucura, mas eles estão no caminho da perdição. Por isso, por 12 vezes, diz o comentarista Wiersbe, o texto de Provérbios vai nos chamar à reflexão usando o imperativo no hebraico.
filho meu, ouve o que eu quero te dizer. 12 vezes. Ouça, para, reflita. Não entra nessa compulsão do mundo. Não entra, porque isso vai te levar para a perdição. Pare. E o texto vai nos ensinar, à luz de tudo isso, versículo 32 e 33, a desligar o selfie e contemplar a paisagem de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para nós assim: diante desse pôr do sol maravilhoso, não tira foto nenhuma, curte o pôr do sol. Diante dessas ondas lindas do mar aí, para de filmar, desliga tudo, olha e contempla as ondas, veja como elas vão e vêm sem passar o seu limite. Quando Deus fala, a primeira coisa que nós precisamos fazer é calar os ruídos da sociedade ao nosso redor, e isso é uma tarefa nossa. Quando Deus fala, a primeira coisa que nós precisamos fazer é calar os ruídos ao nosso redor. O headphone mais tecnológico que existe, mais caro que existe, chama noise cancel. É um headphone com uma técnica chamada noise cancel, que cancela a barulheira, traduzindo para o português. Se você olhar esse headphone, você vai ver nele um buraquinho. Esse buraquinho do lado de fora do headphone é um microfone. E a função desse headphone é captar todo o barulho naquele microfone e silenciá-lo, para que quando você coloque o headphone, você não escute outra coisa, senão aquilo que você gostaria de escutar, que no caso é a música ou uma pregação de domingo da Gávea. Amém, aleluia. Esse é o objeto, quer dizer, a coisa mais importante de um headphone não é fazer você ouvir. A primeira função desse, que hoje é a tecnologia mais avançada, é silenciar o ruído exterior. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos ouvir a Deus, sentir a direção de Deus, perceber o que Deus quer para a nossa vida, é aprenda a calar os ruídos do mundo exterior. É isso que Provérbios 1 diz. Não permita que essa compulsão, vamos correr, emboscar, vamos. O texto é assim, agitado, ele diz: para, ouça. Então a primeira coisa na intimidade é isso. Quando os homens de Deus, as mulheres de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, queriam falar com Deus naquela época, já naquela época, eles buscavam um lugar silencioso. Imagine, naquela época, não tinha carro, buzina, sirene, telefone, nenhum desses ruídos modernos, e já naquela época, tanto antigo quanto novo, eles iam ou para o deserto, ou para o alto do monte, ou se fechavam no quarto, ou iam para a beira de um rio, mas eles buscavam um lugar silencioso, porque os ruídos externos atrapalham a nossa audição espiritual. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é isso. Um pastor chamado Charles Bridge, foi pastor na Inglaterra, faleceu em 1869. Ele disse que quando nós aprendemos a calar, a arte de estar protegido por Deus contra o inimigo fala mais alto. Nós começamos a perceber Deus falando mais alto. Quando falamos para o inimigo, cale-se, ou para o mundo, cale-se, ou para a nossa própria carne, cale-se. Porque esses são os três inimigos que a Bíblia diz que nós temos: o mundo, a carne e o diabo. Às vezes nós fazemos tanto barulho que não conseguimos ouvir a Deus, às vezes o mundo faz tanto barulho, às vezes o inimigo faz tanto barulho. E o texto diz: quer ouvir a Deus? Aquieta-te. Segunda coisa, quando nós queremos ouvir esse Deus fala, precisamos ouvir atentamente. Ouvir atentamente é uma arte que está cada vez se tornando mais rara. Daqui algum dia, não sei quando, nós vamos entrar num museu e vai ter a foto de uma pessoa ouvindo o outro atentamente. Vai dizer: houve uma época na humanidade que as pessoas conversavam e alguém ouvia o outro atentamente. Dá uma olhada em Salmo 25, o verso 14. Salmo 25, 14. Olha que interessante. Salmos 25, 14.
O Senhor quer ter intimidade conosco. Salmo 25, 14. E o texto diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. E aí, qual o resultado disso? Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E você diz assim: tá ok, a intimidade é algo que se faz no secreto. Intimidade é secreto. O problema da nossa sociedade hoje é que está tudo tão público que está se perdendo a noção de intimidade. Está tudo tão público o tempo todo, que se perdeu a noção de intimidade. E a intimidade é algo secreto, é seu, lhe pertence. Ela é silenciosa. Olha o que diz o versículo anterior a esse, da intimidade do Senhor. Na prosperidade repousará a sua alma. Repouso é silêncio. É algo tranquilo. A não ser que você conheça pessoas que conseguem repousar no meio da barulheira. Eu conheço um ou outro. Que pode dar um trânsito que for, barulho que for, que está dormindo, que é uma beleza. Mas geralmente, para ter um bom sono tranquilo, de repouso, é necessário o silêncio. A palavra, volta lá para Provérbios, capítulo 1, versículo 33. A palavra vai dizer: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, quando Deus fala, a primeira coisa é: silencie a barulheira, a compulsão, a agitação do mundo exterior. Pare. Segundo lugar, quando Deus fala, ouça. Ouça Deus que quer se revelar na intimidade. A palavra quem me der ouvidos é a palavra no hebraico chamar. Essa palavra é uma palavra que significava alguém que ia acudir o outro com uma expressão, uma notícia, algo tão poderoso que quando fosse dito, ninguém duvidaria. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1, essa palavra aparece, chamar, no hebraico. Ela aparece no momento em que Moisés é chamado por Deus, e Moisés diz assim: mas ninguém vai me dar ouvidos quando eu contar para as pessoas que o Senhor me chamou para fazer essa grande obra. E o Senhor diz assim: eu vou te dar autoridade a ponto que as pessoas te ouçam chamar. Então, quando nós paramos para ouvir a Deus, isso é chamar. 1 Samuel capítulo 12, vamos lá, aparece essa palavra novamente. 1 Samuel capítulo 12, vou mandar na Bíblia, gente, está lá atrás, vai. 1 Samuel capítulo 12, aparece essa mesma palavra do hebraico. Quando alguém me der ouvido, chamar. 1 Samuel capítulo 12, versos 14 e 15. Se temeres a vós ou ao Senhor, e o servirdes, e lhe atenderdes chamar a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Aí vem uma advertência: se porém, versículo 15, não derdes ouvidos à voz do Senhor, chamar, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Então, se eu quero ser abençoado por Deus, se eu quero ter uma vida boa, tranquila, que é o que o texto está dizendo de Provérbios, a primeira coisa que eu preciso fazer é cala essa compulsão do mundo que está ao seu redor e aprenda a ouvir o que Deus quer te dizer. Em Neemias capítulo 12, essa mesma expressão vai aparecer, e ela é muito interessante em Neemias, porque ela aparece num contexto diferente. Neemias 12, 42 e 43, quando diz assim, Neemias 12, 42 e 43, eu vou ler o 43 para vocês entenderem. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe.
A palavra é usada, ouvir, também num contexto de alegria, de júbilo. É como se Deus parasse os céus para ouvir nosso louvor, a nossa adoração, a nossa dedicação. Por quê? Porque quem canta para Deus fez o mundo calar dentro da sua alma e está agora se direcionando apenas ao Senhor. Tem interesse que Deus ouça. E isso alegra o coração do Senhor. Volta lá para Provérbios capítulo 1, verso 33. Então, quem viver dessa forma, atento, ouvindo o que Deus vai dizer, diz o texto que ele vai, como resultado direto, versículo 33, habitar seguro. Então, quando Deus fala, precisamos fazer calar os ruídos dessa sociedade, do mundo, da carne e do diabo. Precisamos ouvir atentamente o que Deus quer dizer, porque como resultado disso, a nossa habitação será segura. Quando nós falamos de habitar seguro, nós estamos falando do quê? A habitação segura, ela é, em primeiro lugar, algo físico. Pensa na sua casa ou no seu apartamento. O que é que você espera da sua casa, do seu apartamento, num dia de raios, trovões e ventanias? O que você espera? Que ela seja segura. Eu quero confiar na minha casa. Você está dentro de uma casa e ela começar a cair uns pedacinhos na hora da ventania e da chuva, você não vai ficar feliz, vai? Então a primeira coisa é a segurança física. A segunda coisa, você quer que a sua casa seja segura também com portas, portões, grades e tudo mais, porque existe o ladrão. E por mais fé que você tenha, a Bíblia diz que você deve trancar a porta da sua casa. Então você quer uma segurança física, de estrutura, mas você também quer uma segurança contra o homem mau, que vem tentar roubar você. Não existe coisa melhor do que você deitar numa casa que é segura. Coisa boa de morar, por exemplo, num apartamento que tem porteiro, segurança é o quê? A gente diz o quê? Quando eu vou viajar, eu só tranco a porta de casa e vou viajar seguro. Quem mora em apartamento sabe como é que é essa sensação, né? Então essa é a segurança. Terceira coisa, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, diz o texto que você vai habitar seguro, é a segurança financeira. É quando você coloca a cabeça no travesseiro e diz assim, graças a Deus eu posso dormir tranquilo, porque eu tenho condições de manter essa casa, de ter comida nessa casa, de cuidar da família. Isso é uma bênção. E a quarta e última coisa, você vai habitar seguro por causa dos seus relacionamentos. Dentro daquela casa sua, as pessoas se amam umas às outras. Então preste atenção, é a construção, é a segurança contra o ladrão, é a segurança financeira e a segurança dos relacionamentos. É exatamente a composição disso tudo que aparece aqui em Provérbios 1. Quem me ouvir, diz Deus, vai habitar seguro com todas essas características. Não é só a habitação de uma casa guardada do ladrão, não. É todas essas características somadas. O Senhor diz, você quer habitar assim? Quais são as características de quem habita seguro? Versículo 33, ele vive tranquilo e sem temor do mal. Ela produz frutos na nossa vida. Isaías capítulo 32, vamos lá para Isaías? Isaías capítulo 32 usa essa expressão de tranquilidade. Isaías capítulo 32, o verso 12, ela vai aparecer também no verso 15, mas o verso 12 diz assim, Isaías 32, não, vou ler do 15 ao 20, fica melhor para você. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Verso 17, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé
do boi e do jumento. O meu povo vai habitar numa morada bem segura e vai ficar quieto, ainda que todo o universo ao seu redor esteja caindo, as casas sendo assoladas, o povo desesperado. Diz o Senhor: o meu povo vai habitar seguro. Sabe por quê? Porque diz o versículo 15 que o Espírito de Deus lá do alto foi derramado sobre o povo dele de maneira graciosa. Esse resultado é uma vida sem temor do mal. E essa palavra sem temor do mal é sem viver assustado, sem viver espantado. Um contexto de angústia, a palavra pahad do hebraico. Volta lá para Provérbios capítulo 1 e nós vamos encerrar pensando o que é que Provérbios diz que nós devemos fazer quando Deus fala. Quando Deus fala, nós devemos fazer calar o universo ao nosso redor, agitado, como todo o texto de Provérbios capítulo 1. Quando Deus fala, nós devemos ouvir atentamente. Quando Deus fala, resultado na nossa vida, tranquilidade, paz, segurança, em todos os aspectos. Daí vem a pergunta que não quer calar: como Deus fala? Quando Deus fala, tudo isso acontece, mas como Deus fala? Provérbios 1 vai responder. Do versículo 5 ao 7, ele vai dizer que Deus fala através da Bíblia. Como Deus fala? Através da Bíblia. Versículo 5 ao 7. Ouça o sábio, cresça na prudência, o instruído adquira habilidade para entender o quê? Provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios, que foram revelados na palavra do Senhor. Agora, a palavra de Deus só vai falar ao seu coração se o versículo 7 for verdade, ou seja, se o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, habitar no seu coração, porque o que está sendo pregado no púlpito, o que está sendo ensinado na igreja, não é palavra de homem, é palavra de Deus. Quando os pastores descem lá na porta, alguém chega e diz assim: pastor, foi um bom sermão. Eu digo assim, dentro do meu coração, os pastores sempre pensam isso: Deus é bom mesmo, que a palavra dele é fantástica. Porque não fui eu que escrevi. A palavra é de Deus. Eu digo que a função do pastor é ser o papagaio santo, a gente só fala o que está escrito. O ministério fiel é esse, é o da exposição da palavra. A glória é para Deus, porque a palavra é de Deus. A palavra... Se você pedir para o pastor escrever uma página da Bíblia por auto-inspiração, não vai sair nada de bom. Nada de bom. Então a primeira coisa, como Deus fala pela palavra, volta os olhos para a palavra. Eu quero ouvir a Deus, leia a Bíblia. Eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo, leia a Bíblia. Ele fala. Mas existe um outro jeito. Versículo 8. Deus fala também através de pais, da família, de pessoas que temem a Deus. Diz o versículo 8: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Porque se tem gente no mundo que te ama, é pai e mãe. E o texto diz assim: ouça-os, se eles temerem ao Senhor. Porque tem muito pai e mãe que não temem ao Senhor. Apesar de todo o amor, a orientação deles é vazia, infelizmente. Então a palavra diz: ouça, porque o contexto aqui é de alguém que temia. Ouça. Porque Deus fala através da palavra dele, dos pregadores, da proclamação do Evangelho. Deus fala através de uma família que teme ao Senhor. Mas por que Deus fala? Porque Deus nos criou em amor. E quem ama, fala. Quem ama, fala. Quando temos problemas de relacionamento entre amigos, familiares, a última coisa que acontece é o diálogo. Porque no meio do problema é muito mais fácil ficar calado do que falar. Deus ama falar, porque Ele nos ama. E Ele quer que os nossos ouvidos estejam atentos a Ele. Pergunta que não quer calar: tá bom, pastor, mas o que é que eu levo para casa? Eu queria pedir ao tio Carlos para colocar de novo aquela foto. E eu queria fazer uma pergunta para você. Tio Carlos, vamos colocar a foto lá do Data Show de novo. Se nós estivéssemos tirando uma foto e você estivesse ali no meio daquela multidão, quem você seria?
O que está com o celular na mão, o que está com o celular na mão, com o iPad na mão, quem você seria? Ou aquela senhorinha debruçada ali, curtindo o momento? Agora vamos pensar espiritualmente. Quando Deus fala, como nós estamos? Deus espera que estejamos daquele jeitinho daquela senhora ali, com as mãozinhas cruzadas, ouvindo. Ouça, e você vai habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal. Porque amanhã, segunda-feira, o jornal, os seus amigos, os seus familiares vão te meter medo o tempo todo. Vão dizer: viu o último escândalo? Viu a cotação do dólar? Viu a violência urbana? Viu? Embosquemos-nos, corremos-nos, vamos tragar sem parar para mastigar, e o mundo agitado. A Bíblia diz: para, calma, ouça Deus, Ele está no controle. Ouça, e aí você vai curtir o momento, vai curtir a vida, conselho do pastor, curte a vida, mas segundo a palavra do Senhor, que essa é a maneira ideal para se viver. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Temos nos preocupado demais. Eu queria que nesse momento você calasse todo o ruído do mundo exterior, das preocupações que estão na sua alma. Que você calasse as preocupações do amanhã, as preocupações do que os outros acham ou deixam de achar sobre você, das expectativas e perspectivas do universo ao seu redor. Aquietai-vos, diz a Bíblia, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. A palavra do Senhor diz: eu amo vocês, a ponto de morrer na cruz, derramar o meu sangue ali, e ressuscitar o terceiro dia, para que todo aquele que crer em mim não tenha temor do mal ou da morte, porque passou da morte para a vida. Para que todo aquele que nele crê no Senhor, tenha vida e vida em abundância. Não permita que o mundo faça ruído nos seus ouvidos. Ouça a amorosa voz de Deus, e você habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você é filho e filha amada de Deus. Ele ama você. Ele dirige os seus passos, sabe o que vai acontecer amanhã. Acalma. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, buscando o pão de cada dia, diz a Bíblia. Calma. O Senhor é quem coloca sobre a nossa mesa. Trabalhe naturalmente, tranquilamente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus está no controle. E Ele te ama como ninguém. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te ouvir. Queremos te ouvir pela Tua palavra, queremos te ouvir sempre, queremos te ouvir na quietude e na intimidade da aliança do Senhor conosco. Por isso, Deus, ensina-nos a calar os ruídos deste mundo exterior que grita calamidades, a busca pelo prazer do prazer que leva à morte, à escravidão, ao pecado. Ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio,
Aquieta-nos, ó Deus, com paz, alegria, para que possamos viver sensata, justa e piedosamente. Ó Deus, e quando as pessoas olharem para nós, possam perceber a tranquilidade, a leveza, a alegria, a paz, que excede todo o entendimento, e que elas possam perguntar de onde vem essa nossa paz, e possamos dizer que vem da Tua palavra que nós ouvimos a cada manhã. Oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo.